Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com comentários do canal 4x4, já deixando os créditos ao canal do 4x4 na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam também de comentar aí de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, bora pro conteúdo. Ano desse programa, Lula eleva gastos ocultos e mantém o sigilo de 100 anos em vários documentos, isso mesmo, após criticar o governo Bolsonaro, isso até durante o debate que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele disse naquela época, outubro de 22, que ele acabaria com o sigilo de 100 anos, agora está aumentando o número de sigilos de 100 anos sobre os gastos. Então, aumentou gastos ocultos no cartão corporativo. Iniciando com o nosso Jorge Serrão. Serrão, você estava citando que algumas coisas não têm preço, para tudo isso tem cartão corporativo. Mas e aí? E a obrigação de transparência com os pagadores de impostos, os deveres constitucionais da administração pública de ter que rendicontar os gastos, Apenas 20... Ser alguma coisa. Pois é, né? Além da juristocratice, que é uma doença nacional, né? Agora todo mundo recorre ao judiciário e o judiciário faz a intervenção que interessa fazer nos poderes. Além dessa doença, a gente tem uma outra doença grave no Brasil, que é a absoluta falta de transparência. O poder público no Brasil, ele gosta de fazer tudo escondidinho. Essa história do sigilo, ela é vergonhosa. A gente até hoje no Brasil tem decretos secretos da era Vargas, que estão sob sigilo de 100 anos. O Estado Novo de 37, a gente só vai saber lá em 2037 o que o Vargas maquinou na ditadura dele daquela época. Imagina a nossa tirania de hoje, o que ela vai esconder de coisa e vai fazer isso assim descaradamente ao arrepio do que está escrito no artigo 37 da Constituição, que tem uma palavrinha ali básica que se refere ao setor público, que é a publicidade. Publicidade não é fazer propaganda não, gente. Publicidade é você tornar público o fato que interessa ao pagador de imposto, àquele que depende do eleitor, do voto direto, que tem que fiscalizar a coisa pública. Publicidade. O Brasil não trata da publicidade. E esse decreto, tudo que bota em 100 anos de sigilo, afronta completamente a Constituição. É inconstitucional. Agora, cadê a juristocracia para dizer isso? Ela não diz. Ela não diz por quê? Porque ela também tem interesse em esconder coisas que estão acontecendo gravemente hoje no Brasil e ninguém fica sabendo. A gente citou no início do programa o sigilo do inquérito. Caramba, como é que pode o inquérito ser sigiloso? O processo, tem processo sigiloso correndo no Brasil. Pô, isso é coisa de ditadura, de tirania. Então estamos numa ditadura e numa tirania. Está cheio de processo secreto, processo sigiloso, correndo por aqui. E ninguém fala nada. OAB, OAB, OAB! Não vai falar nada, OAB? Não é possível, não fala nada. Ninguém fala nada. Enquanto ninguém que deveria falar ou tem atribuição de falar não fala, a gente vai entrando pelo cano. Congresso Nacional, Senado, o que vocês estão falando? Também não estão falando. E Senado estão lá os representantes eleitos do povo brasileiro. Por isso que a gente tem que passar um cerol na próxima eleição. Esses 54 que estão aí, tem que a maioria esmagadora tem que ir para casa, né? Ou alguns até candidatos para uma empresa de turismo que vai ser criada agora pelo Lourão, a Guantur, vai mandar o pessoal lá para Guantánamo. Vai ser muito legal, tem muita gente candidato a fazer esse passeio. Porque nesse final de ano, que coisa estranha, as autoridades brasileiras, Constantino, não saíram do Brasil esse ano. O pessoal não quis passear aí nos Estados Unidos. O que aconteceu, hein? Por que o pessoal perdeu esse interesse em passear? Ah, porque deve estar muito frio aí, né? Ou é porque eles estão com medo de entrar numa fria de outra maneira, hein?
que explica? Freud explica, será? Pois é, Céu. Quando o senhor falou Guantu, peguei um susto, falei, meu Deus, mais uma estatal, né? Já temos 124, só falta mais uma. Falei, não, no caso, é dos Estados Unidos para um tour em Guantánamo. Mas assim, fora que você falou justamente da publicidade, né? Mas não é só esse princípio da administração pública que está sendo amplamente pisoteado, mas também princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, né? Que são os outros 4 princípios da administração pública brasileira que estão amplamente esquecidos. Constantino, na sua opinião, essa questão primeiramente, o que acontece quando o PT ouve falar em princípio de publicidade? Tem algum choque anafilático? Ele acha que é um insulto à inteligência, entendeu? Qual é o problema deles com o conceito de publicidade? E agora, cá entre nós, do ponto de vista político, eles não entendem, após tanto tempo na arena eleitoral, que isso é uma bomba política que, quando chega nos ouvidos dos mais pobres, acaba afastando esse eleitorado muito mais do que um problema de gestão de macroeconômica. Quando a Janja compra um sofá de 70 mil reais, é muito mais grave do que roubalheira numa estatal para a classe mais baixa, que não consegue entender a gravidade das várias coisas. O que você acha? Eles não conseguem entender mais. Eu acho que eles não ligam mais, né? E eles não precisam mais tanto dos eleitores à medida que eles vão, enfim, controlando o processo, o sistema. Mas, veja, é curioso isso, Cauti, porque tem um pensador liberal, o Bertrand de Juvenel, se eu não me engano, que escreveu uma vez sobre essa postura um tanto incoerente da esquerda, dos esquerdistas pobres, digamos assim, que eles odeiam o rico. Existem hospedagens. Valor aos consumidores, né, e que financia por luxo, depois de ser um bilionário capitalista, até mesmo uma Fernanda Torres da vida em um filme lacrador, né, porque vem do dinheiro de banco e tudo. Eles não aceitam os magnatas com seus luxos, mas os líderes populistas em nome do povo, da esquerda, eles podem viver que nem nababo. Então é um fenômeno muito interessante esse, porque eles sentem de alguma forma que eles são parte disso. O Lula pode viver que nem um ricaço. Agora, o rico do mercado que ganhou sem roubar, oferecendo serviço ou produto de valor, não. Aí ele tirou de alguém, ele explorou, mas o Lula não incomoda alguns mais bitolados e esquerdistas mesmo que pobres, né? Então isso é um fenômeno muito interessante que não é de hoje. E o Lula não liga mais para isso, para incoerência, para falar que o Bolsonaro bota sigilo em tudo e ele vai lá e bota em mais coisa ainda. São 100 anos de solidão, né? Nessa mentira e nessa hipocrisia. Veja, como quase tudo, o sigilo em algumas coisas tem uma boa intenção. O próprio Bolsonaro tinha que manter algum sigilo do cartão porque tinha coisa de segurança nacional, de mandar gente ir lá para a China na pandemia, voltar, e coisa de segurança dele, onde ele vai, onde ele compra. Então, algumas coisas começaram, né, a ficar sob sigilo por boas intenções. Só que, como quase tudo no setor público, uma ideia que começou com uma intenção boa degringolou para algo de baixa transparência por esquema, por desvio, por mamata, né? O livro do Kash Patel, que vai assumir o FBI nos Estados Unidos, Gangster, Governo de Gangsters, é um livro muito interessante, eu acabei de ler ainda há pouco, e ele fala isso também, né? Muita coisa ali no setor público, nessas instituições, tinha um propósito de ser que se perdeu. Então nós estamos falando hoje de uma degeneração de um ideal até louvável. Então alguma opacidade em algumas coisas de gasto público tem que existir, porque é para proteger questões de segurança nacional, questões sensíveis. Daí a fazer o que o Lula faz com a Janja, com tudo, né? Vai a diferença entre quem se preocupa com a coisa pública e quem, como ele, né, acha que tudo é dele. Por isso que ele vive que nem um magnata. Ele colocou uma estrela vermelha na casa, né, na Granja do Torto, no começo do governo, lá em 2003. O PT não vê diferença entre partido e governo, governo e Estado. Para eles é uma coisa só. E aí é que está o problema. Em italiano se fala cosa nostra, né? E não é exatamente um elogio. Dito, até porque, só para terminar também esse assunto, lembrando que o Lula gastou
1,4 milhão de reais em voos da FAB para fazer palanque a aliados durante a campanha eleitoral de 2024 para as eleições municipais, que resultaram numa derrota acachapante para a esquerda brasileira. Apenas uma capital foi conquistada pelo PT, a capital de Fortaleza. Então, um gasto enorme que não deveria ter acontecido, porque não era um gasto, era uma atividade presidencial, e sim era uma atividade política. 12 voos realizados pela FAB durante as eleições municipais do ano passado. Isso foi uma informação que foi obtida pelo Metrópolis via lei de acesso à informação. 1 minuto para cada um, porque temos depois uma boa notícia para comentar, e não vem do Brasil essa boa notícia, né? Mas iniciando, Consta, Fabi e Serrão, 1 minutinho sobre esse mais um episódio de Fabi Tour, que não é a Tour da Fabi, mas no caso daquilo que deveria ser a Força Aérea Brasileira, que se tornou uma grande agência de viagem. Consta. Bom, em primeiro lugar é isso, né? É confundir a coisa pública com a coisa nostra, que você disse, e é uma vida de nababo às custas do pagador de impostos. Mas, no caso desses ministros e autoridades e tudo, eles não querem ter contato com o povo. Eles estão salvando o povo, salvando a democracia, mas eles não se misturam com o povo. Voo comercial é coisa de Bolsonaro, que normalmente é ovacionado, aplaudido. Agora, imagina um Gilmar Mendes da vida ter que ficar pegando voo comercial. Não dá, né? Então, jatinho da FAB para a turma toda e continuem trabalhando que a gente paga a conta. Fabi, voz de prisão para um Boeing 747. Será que o Gilmar consegue ou é muita coisa para ele pedir se for xingado? Não é muita coisa. Atualmente a gente está num estado de exceção, gente. Tomem cuidado, né? Priorizem a vida de vocês. Estou falando sério. Mas olha o absurdo. Eu queria ser assim, bem radical, tipo os anarcocapitalistas, e pregar aqui 0 aviões, né, de poder público e da FAB. A FAB deveria só realmente fazer algo quando é de interesse do país em si e não de seus, né, interesseiros. Mas eu fico chocada com esse valor e fico chocada também como o próprio presidente do Supremo, o ministro Barroso, né, com nojinho aí, acho que é muito bem definido pelo Serrão, nojinho dos populares, né, tá com aquele negócio ainda entalado, deve estar bolando a próxima frase de perder o mané, a nova versão perder o mané 2025, né, só fica lá no voozinho da FAB, sendo reverenciado por quem? Pelos militares. Parabéns para vocês. É isso aí, pessoal, e vamos aqui para mais uma notícia. Venezuela rompe relações com o Paraguai por apoio do país ao opositor de Maduro. O regime ditatorial da Venezuela anunciou nesta segunda-feira o rompimento de relações diplomáticas com o Paraguai. A decisão ocorre após o presidente paraguaio Santiago Peña declarar apoio a Edmundo González Urrutia, adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho. Em comunicado oficial, o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela afirmou a Venezuela decidiu, no pleno exercício de sua soberania, romper relações diplomáticas com a República do Paraguai e proceder à retirada imediata de seu pessoal diplomático acreditado nesse país. A declaração foi uma resposta direta a uma conversa telefônica entre Peña e González, na qual o líder paraguaio reiterou apoio à oposição venezuelana. No comunicado, o regime de Maduro rejeitou categoricamente a postura de Peña e comparou seu apoio a González às políticas do extinto Grupo de Lima, relembram as fantasias políticas com suas ridículas aventuras chamada Juan Guaidó. Caracas já havia rompido relações com os Estados Unidos em 2019 pelo apoio ao autoproclamado presidente interino Guaidó, movimento que teve respaldo de cerca de 50 países. Desde então, a política externa de Maduro resultou no isolamento diplomático da Venezuela, com corte de relações com a Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. O Paraguai reagiu ao anúncio exigindo a saída do embaixador venezuelano Ricardo Capella e do corpo diplomático do país.
a presidência paraguaia externou seu apoio ao direito do povo venezuelano de viver uma democracia. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço. Valeu.